Gostaria de agradecer a presença do professor Charles, do professor Vitor, meus companheiros de banca. Então, agora a gente vai avaliar o projeto do Nathan e do Admilson, que trabalharam, eles vêm trabalhando há um ano. Infelizmente, não deu para fazer um trabalho prático, como era o objetivo principal, mas eles vão apresentar para vocês, depois a gente faz algumas considerações, tá bom? Nathan e Edmilson, vocês têm 20 minutos para apresentar o trabalho de vocês e ao final os professores vão fazer a arguição deles, tá bom? Certo. Quando vocês se sentirem preparados, podem começar. Ok. Deixa eu começar. O estudo vai apresentar uma análise comparativa da substituição da armadura de aço CA utilizando a armadura de fibra de carbono de basalto. Os alunos são Edmilson Luiz da Silva Filho, Nathan Júnior Fagundes Germano e a orientadora professora mestre Jane Mônica de Oliveira Souza. O aço ele possui inúmeras funções dentro da construção civil. Uma das principais utilizações são nas estruturas de concreto armado. Essas estruturas elas proporcionam boa trabalhabilidade, maior segurança e estabilidade para as obras. Uma patologia comumente encontrada nessas estruturas é a patologia devido à dilatação térmica e outra devido à corrosão. E, observando esses problemas, vê-se a necessidade da aplicação de um novo material nessas estruturas. Um material que pode atingir essas expectativas, né, são os compósitos de carbono, em especial a fibra de carbono de basalto, né, que ela se mostra muito promissora na área da construção civil devido às suas inúmeras propriedades. Ela é produzida através de um processo chamado de pultrução, né, que é um processo automatizado, e o estudo ele vai fazer um comparativo das estruturas de concreto armado com a armadura de aço CA e a armadura de fibra de carbono de basalto. Nós baseamos o nosso trabalho, como o professor disse, em uma revisão bibliográfica, onde buscamos informações em livros, artigos e normas sobre o concreto armado, a fibra de carbono de basalto, o vergalhão de aço CA e patologias comumente encontradas em estruturas de concreto armado. Algumas propriedades que a gente analisou quanto ao concreto armado, tanto para a fibra quanto o aço CA, foram a oxidação, a massa específica, a dilatação térmica e a resistência mecânica. Os esforços de tração e compressão são os principais esforços solicitados em uma estrutura de concreto armado. E os principais componentes dessas estruturas convencionais são o concreto e o aço CA. Com essa utilização, encontramos diversas patologias, como já foi dito, patologia devido à dilatação térmica e devido à corrosão. E a fibra de carbono de basalto, material estudado, ele apresenta uma grande eficácia quando utilizado na estrutura de concreto armado. Aqui está o processo, né, em que a fibra é produzida, né, que é o processo de pultrução, onde ela é escolhida ali de acordo com as propriedades que são solicitadas ou são necessárias, e ela passa ali por um banho de resina, né, que é a resina epóxi. E essa resina ela passa por uma cura, né, uma cura térmica que é levada a altas temperaturas. Ela passa por um molde e ela passa por um processo de tracionamento, que é chamado de estiramento. Né? Nesse período de estiramento ali, ela é tracionada, ocorre o corte e o produto fica pronto conforme a gente vê aí na figura 2. A produção, como o Edmilson disse, ela é uma produção a nível industrial, onde as fibras são escolhidas conforme as suas propriedades e são aplicadas para esse fim. As fibras elas se mostram resistentes devido às ligações covalentes, ligações químicas covalentes, que dão grande resistência à corrosão. Devido a essas ligações, ficam difíceis de se desfazer e o material fica mais resistente. Elas são arranjadas em formas de matriz,
que são alguns filamentos, né? E eles são agrupados no processo de pultrução. Isso dá uma resistência mecânica e facilita a transmissão de tensão para as fibras. Algumas utilizações foram mostradas por alguns autores para a gente, né? Chalmers, ele utiliza a fibra ali na sua forma bruta como pavimentação de rodovias. Bronze utiliza ela como estrutura, reforço em estruturas de patologia. Oliva também, assim como o bronze utiliza em reforço de estrutura. E Marx também na correção de patologias causadas por dilatação. Então, ou seja, na maioria das vezes na construção civil, a fibra de carbono de basalto ela é utilizada como reforço em estrutura. Bronze traz aqui também, no seu estudo, os ganhos, as vantagens desse material. Um dos principais ganhos para a construção civil são uma alta resistência mecânica nas estruturas de concreto armado. Com isso, temos também um ganho na economia. Ela também é um material de baixa massa específica e um material que apresenta poucas patologias. As ligas metálicas, né, elas reagem ali a maioria das estruturas, das substâncias que tem na natureza, né, com a água, as próprias partículas químicas ali presentes na chuva. Então, a estrutura de aço ela não é muito resistente à corrosão, né? E isso o Pinto até diz que é um índice insatisfatório para a construção civil. E o que protege a estrutura de aço ali no estrutura de concreto armado é basicamente o cobrimento do concreto armado. E tem uma dificuldade na prática de se executar isso, né? Que é difícil de executar um cobrimento do concreto e o que causa ali uma deficiência do concreto armado de aço CA. A pesquisadora Almada, ela mostra que a fibra de carbono de basalto ela é resistente à corrosão, ela apresenta uma resistência satisfatória, pois ela tem uma difícil reação com os agentes abrasivos externos, devido a essa película protetora. E ela também apresenta baixa porosidade, o que impede esses abrasivos externos de entrar em contato com o material principal da fibra. Aqui está o experimento realizado por Almada, onde ela pegou uma barra de aço metálico e revestiu com um filme polimérico condutor, que foi chamado por ela de pane. Esse pane, ele é o mesmo material utilizado na resina epóxi da fibra de carbono de basalto. Ela deixou ali uma área exposta, que ela chamou de área de risco, e expôs esse material revestido para substâncias nocivas a ela. E ela notou ali que ocorreu na área exposta um crescimento da camada de sal metálico, ou seja, a corrosão daquela armadura ali. E essa corrosão ali foi ocorrendo na oxirredução, ou seja, a perda do material, e essa perca do material ali só ocorreu na área que estava exposta. Ou seja, na área protegida pelo polímero ali não ocorreu reação nenhuma. O concreto, ele possui uma alta resistência devido às altas variações de temperatura. Ele é resistente devido à sua porosidade. A porosidade ela proporciona uma evaporação da água presente no concreto e com essa evaporação há um alívio de tensão. E nos concretos com mais tecnologias, os concretos atuais, houve-se uma diminuição da porosidade. E com essa diminuição, como Lima diz, pode acontecer o desplacamento em incêndios. E esse desplacamento, ele deixa a armadura exposta. Deixando a armadura exposta, ele pode chegar a comprometer toda a estrutura. Segundo a norma europeia,
o aço ele não é resistente, não resiste bem às altas temperaturas. E que mesmo que não ocorra a fundição do material, ele se anula todas as resistências. Aqui a gente vê que a norma e os dois autores, eles se complementam, né? Onde o Costa ele diz da resistência do concreto às altas temperaturas, porém, com as novas tecnologias, ele não é um material que pode apresentar essa patologia. Lapella, ele diz que a fibra ela é resistente, né, às altas temperaturas. E Chávez, ele realiza um experimento, né, em que ele expõe a fibra de carbono de basalto a uma temperatura de 10 graus Celsius por minuto, até atingir uma temperatura de 1000 graus Celsius. E ele observa ali que a fibra ela continua resistente ali a essa temperatura que foi exposta, mesmo ocorrendo uma cristalização ali a 800 graus Celsius, que seria uma ligeira flexibilidade da área superficial da fibra. Aqui nós trouxemos uma tabela da CYK, fabricante do vergalhão de carbono de basalto, que ela apresenta alguns dados da fibra e tem os dados também do vergalhão de aço CA. Dados importantes são a resistência à tração, que a resistência da fibra é o dobro da resistência do vergalhão de aço CA. A resistência alcalina da fibra é alta, quando a do vergalhão de aço CA é baixa. E a massa específica também onde apresenta uma grande vantagem, pois a massa específica da fibra ela é 1/4 da massa específica do vergalhão de aço CA. Baldassarre ele realiza um experimento, né, em que ele testa 4 vigas de concreto armado, sendo 2 delas de aço CA e 2 delas de aço e fibra de carbono de basalto. Ele submete esses 4 corpos de prova ao ensaio de fricção em 3 pontos. Que nós trouxemos um gráfico de tensão-deformação, onde analisamos a fibra e o aço. O aço, o comportamento dele, ele entra no estado elástico, né, inicial, e ocorre um ponto de tensão de escoamento. Após o ponto de tensão de escoamento, ele entra no estado plástico, onde, mesmo que não haja acréscimo de tensão, o aço ainda continua deformando. No ponto plástico, ele também sofre a tensão última, que é a máxima tensão aplicada no aço, e posteriormente ele sofre a ruptura. Já a fibra, ela não apresenta um ponto de escoamento. Ela apresenta um comportamento elástico em toda a sua curva e até que chegue à tensão de ruptura. O autor ele não encontra ali os resultados esperados, né, no experimento, devido à falta de nervura da barra de fibra de carbono de basalto. A gente consegue perceber isso lá no quadro, já que a fibra de carbono, a fibra de aço, ela sofre ali a ruptura dela e ocorre ali a sua deformação da estrutura, passa para o estado plástico. Ao contrário da fibra de carbono de basalto ali, que ela ocorre o rompimento do corpo de prova, ou seja, o concreto rompe sem a fibra passar para o estado plástico dela ali, ela continua elástica, né? Então, mas mesmo assim, por meio dos resultados encontrados aí, a gente consegue perceber que são duas estruturas ali bastante semelhantes, né? A estrutura de concreto armado com o aço CA e com a fibra de carbono de basalto. Bronze mostra que a fibra atende as necessidades principais de uma estrutura, que é a resistência mecânica à tração e a resistência ao cisalhamento, e que pode ser utilizada em estruturas de concreto armado.
O Bronze ele realiza dois experimentos em que ele faz um projeto de reforço estrutural numa laje e ele dimensiona essa laje para aço CA e para fibra de carbono de basal para comparar as duas. Ele chegou a um resultado que, com a mesma solicitação de esforços, ele precisou utilizar, no projeto, utilizando vergalhão de aço CA, 2.000 quilos de aço, e para a mesma solicitação, apenas 20 quilos de fibra de carbono de basalto, ou seja, um ganho de 100 vezes a menos de material. Os resultados obtidos aí quanto à oxidação, né, a fibra se mostra um material que soluciona essas patologias ali que a armadura de aço possui. Quanto à oxidação térmica, ela se mostra bastante resistente a essas altas temperaturas ali, podendo resistir bem a um incêndio, por exemplo, alguma coisa que comprometeria uma estrutura usual, normal, né, que é a de aço CA. A resistência mecânica, a fibra ela se mostrou até mesmo superior ao aço, provando ali que a principal função, né, que seria resistir a uma estrutura, fazer ela resistir ali, estaria ali cumprindo essa deficiência ali do concreto. E a massa específica dela ali também mostra que ela é uma estrutura bastante leve, diminuindo ali o peso próprio da estrutura, causando ali até um ganho para a estrutura quanto à quantidade de material. Dentre as grandes vantagens na utilização da fibra de carbono de basalto nas estruturas de concreto armado, nós chegamos à conclusão que, para as patologias, é um material muito viável, pois ele é bastante resistente à corrosão, diferentemente do material convencional. Esse chave ele mostrou para a gente, né, que a fibra ela resiste ali à temperatura que é prevista na norma europeia para um incêndio, para altas temperaturas, que comprometeria uma estrutura de aço, a fibra poderia resistir a essa temperatura ali, anulando essas patologias quanto à dilatação térmica. Por fim, para o esforço mecânico de tração e cisalhamento, pelo experimento de Baldassar, nós podemos ver que a fibra é também um material resistente, né, que pode atender às mesmas necessidades, às mesmas solicitações do material convencional e ainda obtendo ganhos com uma estrutura mais leve e mais econômica. Visando a indústria 4.0, a fibra se apresenta como um material promissor, que nós podemos ver que há ganhos até de 100 vezes mais em quantidade de material, quando comparado com o material convencional. Aqui as nossas referências. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, meninos. Parabéns pela apresentação de vocês. Então, enquanto vocês apresentavam, esse é o problema de ficar perto de outro professor. A gente vai comparando e vai visualizando os resultados e querendo discutir eles. Eu vou abrir agora Sim. essa edição para o professor Vitor e para o professor Charles. Então, eu vou pedir para o professor Vitor falar primeiro dessa vez, porque da outra foi o professor Charles, então vamos alterar um pouquinho. Eu nem lembro quem foi da outra vez. Boa noite, meninos. Boa noite, Edmilson, Natan. Boa noite. É um prazer estar aqui avaliando o trabalho de vocês. Agradeço o convite, tá bom? Eu sei que a intenção inicial, né, era muito maior, né? A intenção era realmente fabricar, né, o concreto reforçado com esse reforço de fibra de basalto, né? Mas enfim, né, a gente não teve como fazer e vamos ver o que vocês trabalharam aqui, né? De maneira geral, eu achei o trabalho muito bem escrito, tá? Eu consigo
concluir claramente as ideias, consigo ver claramente, né, o que vocês falaram, o que vocês fizeram, eu vejo resultados, tá? Eu começo minha consideração do trabalho a respeito do título, né? Porque tem hora que você escreve estudo comparativo e outra hora você escreve análise comparativa, né? Trabalho escrito. Então, assim, e no trabalho apresentado está análise comparativa, então unifiquem o termo, né? Se vocês estão comparando ou não. E de maneira geral, assim, eu senti uma falta maior dessa comparação. Eu vi uma comparação da fibra, né? Da fibra com a armadura, né? Com o vergalhão. Eu vi comparação do vergalhão, propriedade mecânica e tudo. Mas ao longo do texto você mais apresenta resultados, né, do que especificamente compara resultados. Eu senti um pouco falta disso, né? Então, assim, talvez você comparar mais resultados. Vocês falaram, por exemplo, de alguns tipos de ensaio, por exemplo, de corrosão, né? Se eu não me engano, vocês falaram de um autor, um ensaio de corrosão de um autor, tá? Vocês acharam somente um? Teve mais? Como é que foi essa situação? Ou só apresentaram um mesmo? A gente encontrou vários autores que falavam sobre a corrosão do aço CA, né? Mas quanto à corrosão da fibra de carbono, tinha uma deficiência de autores. Uhum. Então, acho que no caso ali, a ideia inicial ali seria com certeza muito mais viável, porque estaria comprovando ali na prática. Mas, quanto ao autor que a gente encontrou ali, ele mostra ali bastante coisa ali sobre a estrutura da fibra de carbono e o porquê, né, de ela resistir bem à estrutura, né? De ser um compósito de ligações carbônicas, de ligações orgânicas, né? Que resistem muito bem a reações inorgânicas. Que, por exemplo, a ferrugem, né, que é a oxidação do ferro, ela não ocorre com a mesma facilidade ali que ocorre nas estruturas de fibra de carbono, né, que é a reação da água com o carbono. Certo. Então, assim, de maneira geral, com os ensaios, né, se vocês tiverem, não sei, mais tempo, ou então poderiam até organizar, assim, a apresentação desses resultados, né, de maneira a mostrar de maneira mais visual. Você colocou textual, muito texto. Se você gastasse um pouco mais de tempo apresentando o resultado visual e explicando, justamente o que você estava explicando aí, né? Você explicasse um pouco mais os resultados, né, de maneira visual e mais específico e aprofundado que no texto, eu acho que ia ficar mais interessante do que simplesmente apresentar o resultado de forma textual, né? O resultado está ok, beleza, mas ele fica mais evidente no trabalho se ele for visual, né? Eu acho que ele fica melhor assim. É uma sugestão para vocês, tá certo? Com relação à introdução, eu acho assim, que carece um pouco de referências, né? Tem algumas afirmações que vocês fazem ao longo do texto, né, que necessita de uma referência, né? Eu sei que a escrita é de vocês, mas a gente precisa referenciar, né? Porque vocês baseam em algo para escrever aquilo ali, né? Então, talvez vocês, fazendo a leitura novamente com a orientadora de vocês vão observar essas lacunas onde precisam ser preenchidas com referências, tá? Dê uma lida novamente, vocês vão perceber que existem algumas frases fortes, umas afirmações impactantes assim que necessitam de referências, tá? Na introdução principalmente, tá bom? Eu estava lendo aqui na introdução de vocês, deixa eu ver onde que é aqui. Vocês falam, né, de compósito de carbono e de fibra de carbono. Afinal, o material que vocês vão trabalhar é um compósito ou é uma fibra? Bem, a fibra de carbono, ela é um material bruto ali, né? Ele é um material pronto, né? Ele é ali a barra de carbono. Agora, o compósito de carbono ali seria mais uma linha de substâncias, é uma linha de diversos outros materiais que, entre esses materiais ali, está presente os materiais que compõem a fibra de carbono. Então, falar da fibra de carbono
e falar do compósito de carbono, falar do compósito de carbono em geral, seria falar das fibras de carbono no geral, né? Não só das fibras de carbono, mas todos os outros materiais de carbono, né? Então, por exemplo, quando a gente falou ali, os compósitos de carbono, a gente está abrangendo tanto os outros componentes de carbono, de carbono, quanto a fibra de carbono. Aquilo ali não é uma atribuição apenas da fibra de carbono, mas sim de todos os outros componentes. Certo, porque então, pelo que eu entendi, a fibra de basalto, né, ela não é uma fibra apenas, né? Ela é a fibra de carbono envolta na matriz polimérica de epóxi. É isso mesmo, né? Isso. Sim. Tá. Então, a gente pode chamar ela de compósito, né? Acho que a gente pode dar a nomenclatura dela de compósito, né? O termo técnico para a gente falar aqui sobre ela, tá? Você pode se referir a compósito. A gente fala de fibra por causa da forma como, Filamento. como ela é Como é trabalhada, feita, né? né? Produção. Isso. É a forma como a empresa que vende esse material, né, a empresa que distribui esse material, ele se referencia a ela como fibra de carbono, né? Então, a gente meio que pegou a nomenclatura do autor. Certo. Não tem problema, né? Então, a gente, no meio científico agora, né, no trabalho científico, vamos nos referir como um compósito, né? Compósito de fibra de carbono na matriz epóxi, tá? Tranquilo? Só para tirar essa dúvida mesmo aqui que eu tinha ficado, né? Mas eu estou vendo que vocês realmente sabem o que estão falando. A metodologia, ok, né? Vocês estão falando de uma revisão de literatura, tá? Então, acredito que tá adequada pelo trabalho de vocês, tá bom? Aqui, vocês falam bastante, né, vocês falam, por exemplo, o tópico 3.1 do resultado de discussão de vocês, ele fala sobre a produção da fibra de carbono, né? Desculpa, do compósito, vamos falar do compósito, né? Mas será que isso é um fato objetivo do trabalho de vocês? Porque se você quer fazer uma análise comparando o aço com a fibra de basalto, né? Se você fala da produção da fibra de basalto, você tem que falar também sobre a produção do aço, né? Você tem que comparar os dois. Se você não está comparando com a produção do aço, não precisa falar. Ou fala da produção do aço. Eu acredito, minha opinião é essa, né? Se é uma análise apenas técnica de como vai ser aplicada, aí você falou, né? Da aplicação e tudo mais. E aí você comparou realmente a aplicação dos dois. Do aço, né? Do vergalhão de aço e do vergalhão do compósito. Porém, na produção eu senti falta de falar do aço, né? Vocês falam bastante de processo de construção, né? Com a forma de cura e tudo mais, né? Mas se você não está comparando com a produção do aço, acredito que não tem necessidade desse tópico, né? Vocês poderiam evoluir mais e até em outras discussões, né? Quando você fala da utilização, não é? Da utilização, beleza, você compara as utilizações, tá? E eu sugiro, eu já falei isso, mas eu vou enfatizar de novo, eu sugiro vocês utilizarem até algumas dessas imagens da apresentação de vocês, né? Que elas ficam muito mais claras sobre o que você quer, mostrar no texto, né, ao invés de só colocar um texto, tá certo? Então, por exemplo, quando você fala de utilização, às vezes tem uma imagem interessante que você fez ali, coloca ela aqui, discuta ela, né, fica visual, tá legal? Não que o trabalho seja ruim, tá bem escrito, mas fica visual, bom de ler, fica fácil de entender, mais fácil de a gente compreender, tá? Uma dica que eu dou para vocês, né? Vocês falaram sobre a funcionalidade da estrutura, né, e tudo mais, beleza? Comportamento da fibra frente à corrosão, né? Novamente, eu poderia falar para vocês assim, sugerir de vocês colocarem, né, esses resultados de corrosão, por exemplo, de forma tabelada, né? Tentar mostrar assim, o vergalhão de aço, né? Que tipo de oxidação, a coloração, não sei, às vezes o resultado lá do autor que vocês esperam, né? Ou mostrar o resultado dele em comparação com a fibra, tá? Ou, por exemplo, colocar a coloração que ficou e tudo mais. Porque falar só o resultado como ficou assim, eu entendo, mas é igual eu te falei, não fica tão fácil de entender, né? Às vezes não fica tão fácil de entender. Então, às vezes uma figura, assim, uma tabela, ela vai te ajudar melhor a apresentar. Assim como vocês colocaram,
para comportamento mecânico, né? Comportamento mecânico está bem ali, ó. Né? Comportamento de resistência mecânica. Mostrou resistência à tração de um e do outro, né? Mostrou a condutibilidade, a massa específica. Já fica claro ali, você olhando aquelas propriedades, que uma, né, ela é mais adequada do que a outra, né? Ela se encaixa melhor do que na outra, tá legal? Então, de forma geral, seria essa apresentação do resultado de uma forma um pouquinho diferente, né? Que eu sugeri para vocês. Nessa tabela que você citou, professor, ela fala um pouco também das outras propriedades, né? Que ela fala da resistência alcalina, essa tabela, né? Isso. Aí ela fala da condutibilidade térmica, que aí influencia diretamente na dilatação térmica, né? E aí sim, ela fala da massa específica. Ela é um pouco de todos, essa tabela comparativa. Uhum. Talvez ela poderia ter sido mais extensa, mas ela está falando um pouco das outras propriedades também, não só da resistência mecânica. Isso, né? Não, e realmente é assim mesmo, né? E eu, inclusive, sugiro ainda, quando você for fazer, por exemplo, apresentar, se você quiser engrandecer essa tabela, né? Você pode apresentar vários resultados de vários autores, né? Você pode engrandecer a sua comparação, a sua revisão bibliográfica, comparando os resultados de vários autores, em diferentes condições, inclusive, né? Para você mostrar ali que você que realmente ela se comporta daquele jeito, porque várias pessoas estão conseguindo trabalhar daquela forma, né? Inclusive, eu sugiro isso, porque, por exemplo, no comportamento térmico, nas variações térmicas, vocês têm ao menos os 3, 4, 5 autores aqui que vocês estão citando, né? Você poderia falar uma tabela e mostrar assim, olha, qual é o método que aquele ali, o método que aquele autor fez, resultado dele, né? E põe o autor do lado. Método e resultado, para você visualizar claramente. Tá? Você comentou de um método aqui, né, do Schiavon, né, que ele fez uma rampa de temperatura de 10 graus Celsius minuto até atingir 1000 graus Celsius, e analisou o corpo de prova e percebeu a cristalização. Beleza, mas sim, você podia comparar com os outros também, de uma forma, né, da apresentação diferente. Tá legal? O texto tá bom, mas novamente, uma sugestão de apresentação do resultado de forma mais visual, ficar melhor. Tá? Certo? Aí aqui, eu vi ao longo do texto aqui, eu não sei se foi uma confusão ou se é assim mesmo que o autor citou, né? Porque você fala que é uma matriz termoplástica, agora eu perdi aqui onde que é. Na apresentação. Então na apresentação de vocês falam, né, uma matriz termoplástica e entre parênteses termofixa. Eu vi isso, mas... É um outro nome. É uma outra nomenclatura. Isso. Então, assim, isso é do autor ou é você? É do autor. Do autor. O autor apresenta duas nomenclaturas. Uhum. Porque quando a gente fala termoplástico, termofixo, tem uma diferença grande, né? Vocês estudaram mesmo no processo de cristalização, tem a cura do termofixo, o outro não, ele enrijece. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Já que você está falando de um compósito de epóxi, temos que falar termofixo, né? O termo correto, tá legal para matriz polimérica epóxi, é o termofixo, né? Que ele tem a cura, tá bom? Então, só para poder vocês analisarem quando forem falar de novo, né? Quando você fala arranjadas em forma de matrizes com cura térmica ou termofixo. Pronto. Não coloca matriz termoplástica, não, senão alguém pode falar, olha, ele está escrevendo errado ali, o epóxi não é termoplástico, né? Não é, por exemplo, um polipropileno, um polietileno, tá? Certinho? Só para vocês ficarem ligados aí, tá? No mais, a apresentação dos resultados aqui mecânicos, né? Foi bem evidente, né? Mostrou que a fibra resiste realmente bem mais, ajuda o concreto a resistir mais, né? Dá uma plasticidade maior para a viga ali, tá? Só que vocês fazem uma afirmação depois aqui, tá legal? Que aqui, ó, no último parágrafo da discussão, né? O autor chegou ao consenso através de um projeto que 2.000 quilos de aço são necessários para realizar o mesmo reforço que 20 quilos de fibra, mostrando-se mais rentável, econômico e barato. Quando você fala rentável, o que é rentável para você? Quando você fala que é mais rentável, o que significa isso para vocês?
Rentável para mim seria, no caso, a diminuição da utilização de material, né? A baixa do gasto que você teria com a obra, né? E até a diminuição da quantidade de resíduos que seriam gerados pela estrutura. Então, para mim, no caso, o rentável seria um ganho econômico para a obra. Até na questão de mão de obra também, essa é um material mais rentável, porque utiliza menos quantidade de material. Se menos quantidade de material, menos serviço, pois ele é um material equivalente nessa questão de execução. Certo, é porque eu perguntei isso para vocês, porque na minha concepção, quando eu falo rentável, eu já lembro direto de custo financeiro, né? Custos. Eu já penso em dinheiro, né? E falando financeiramente, né? Se você comparar a mesma quantidade de ambas, é claro que não é rentável, né? É muito mais custosa, custa bem mais caro, né? Até porque é uma tecnologia moderna, né? Mais moderna e tudo, mas então, quando vocês falarem rentável, se especifica, né? Eu acho que fica mais claro e você elucida melhor o que você está querendo dizer, né? Eu até inclusive falei em outra apresentação essa questão, né? Quando você fala que é mais rentável, que é melhor, mas melhor em que ponto de vista, né? Coloca os pontos de vista que ele efetivamente, que você chegou à conclusão de que ele é melhor, tá? Para que não haja dúvidas sobre o que você está analisando, né? Então, se você falou, por exemplo, da resistência ali, né, do peso. Realmente, por peso, ele é mais rentável. Por quê? Você deixa de gastar 2.000 quilos de aço para gastar 20 quilos de fibra. Rentável, né? Será que agora 2.000 quilos de aço custa o mesmo tanto que 20 quilos de fibra? Né? E a rentabilidade? Bom, não sei. Né? Você teria que apresentar um resultado. Então, na minha concepção, né, eu acho que se vocês falarem em que maneira ele é rentável, né, especificar, direcionar, olha, é rentável nisso, 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 nisso. Show, show. E baseia isso tudo que vocês falam no resultado de vocês, né, na análise que vocês fizeram. Beleza? Tá? E quanto à conclusão, tá legal? Eu acho que vocês poderiam gastar um pouco mais, não falar só falar vocês mesmos, o que vocês mesmos podem concluir, né? Porque vocês falam muito em nome dos autores, né? Você fala muito em nome, o autor chegou a esse resultado, o autor chegou àquele, o autor chegou àquele, tá, mas e a sua? E a conclusão sua? Admilson, a conclusão sua, Natan? Fazendo esse trabalho, esse levantamento, né? Acho que ficaria mais interessante. Então, você resumir um pouco essa consideração final aqui, não falar tanto do que eles acharam, mas falar o que vocês acharam de acordo com os resultados deles, né? Então, por exemplo, vocês chegaram à conclusão de que ele tem uma resistência mecânica maior, né? Viram lá, tá bom? Discuta o porquê que você achou isso, você concluiu isso, por quê? Com a sua palavra, com o que você sabe, né? Com o que você já estudou ali. Você tem condição de fazer isso, né? Então, assim, talvez você fique mais enxuta, é uma sugestão, fique mais enxuta, mas vai melhorar a qualidade, vai dar a cara de vocês para o trabalho, tá certo? Quanto à formatação, né, acredito que ok, tá certo? Lembra de chamar a figura no texto, como vocês têm feito ao longo de todos eles, tá legal? Chama sempre a figura antes e a figura depois, né? Tá? Tem algumas aqui que você fala dela depois que ela já está no texto, né? Então, chama ela antes, coloca a figura e comenta depois. Chama antes, coloca a figura e comenta depois, tá? Para ficar fácil do leitor, uma leitura fluida, para a pessoa entender de forma adequada o que vocês estão falando, tá bom? Pessoal, no mais, eu queria concentrar minhas considerações nesses termos mais técnicos, né, nesse que eu passei para vocês. Espero que seja de grande valia, tá? Excelentes alunos vocês, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com vocês uma única vez, né, um semestre, mas fico agradecido, tá bom? São alunos excelentes vocês dois, tem um futuro brilhante pela frente, tá certo? Então, desejo tudo de bom para vocês, tá legal? Um abraço. Abraço, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, quanto à apresentação de vocês, rapidinho, tá? Como na parte presencial, né? Mesmo com os problemas que a gente tem para adaptar com relação
virtual, vocês fizeram bem, jogaram de um para o outro, estão mostrando que sabe o que fala, porque quando vocês são interrogados, vocês conseguem argumentar, tá? Então, quanto à parte de apresentação, tá tudo ok, tá? 100%. Agora, com relação ao trabalho, eu quero compartilhar aí com vocês, para a gente conversar um pouquinho. O professor Vitor já meio que falou praticamente tudo que eu havia notado, né? Eu não sou muito da parte específica, porque eu não tenho muito conhecimento específico disso, mas com relação ao trabalho, vamos lá. Essas primeiras páginas estão todas em Arial e o texto de vocês embaixo está tudo em Times, tá? Então, padroniza isso para ficar tudo em Times. Tudo bem? E eu pus até algumas sugestões de mudar o modelo original, porque está escrito errado no modelo original, tá? Então, por favor, corrijam lá, ó, tá? Tem alguns errinhos no modelo original. Fiz algumas sugestões de não colocar igual o modelo para ficar mais visual, melhor para vocês. Tem uma queda aqui, ó, por exemplo, essa data é da folha de cima e aqui deveria estar o título, ó, o título não está. Professor, se puder compartilhar. Ah, não foi, não? Compartilhar? Oh, gente, desculpa, eu achei que tinha ido. Aí eu coloquei. Nathan, para o seu compartilhamento para o Charles fazer o dele. Certo, sim. Eu vou retornar lá. Eu achei que já tinha ido, porque eu coloquei aqui, tá, no meu tá aparecendo. Ah, tá. É porque eu não sabia. Foi, pessoal? Aqui... Aí eu vou tentar de novo, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Tira o seu. Fecha o seu slide. É só fechar o seu arquivo de slide. Isso, agora eu consigo fazer isso. Apareceu para vocês? Sim. Ok, então vamos lá. Eu já tinha falado dessa formatação, né? E sugeri até mudar algumas coisinhas em relação ao original para ficar mais visual, mais legal. Tá? Essa data aqui é da página de cima, tá? Aqui nesse lugar tinha que aparecer o título do trabalho, ele não está aqui, tudo bem? Um problema que eu achei considerável que vocês precisam corrigir é os erros de escrita. Vocês confundem muitas palavras e estão escrevendo muito errado. Isso não pode acontecer, tá? Então, vamos corrigir isso. Deixa eu ampliar aqui só para vocês verem. Vocês usam muito esse I quando vocês queriam falar tá bom? Quase tudo isso está errado. Corrige lá. Algumas vezes vocês poderiam reduzir as palavras escritas para 2 palavras só, para evitar repetição, tá bom? As palavras-chave coloquem em ordem alfabética, por favor. Aqui na introdução, o Vitor já falou, mas eu tinha sugerido para vocês que tem alguns momentos que está muito grande escrito, sem ninguém para poder apoiar. Ou seja, não tem um autor lá para poder embasar aquilo que vocês falaram, tá? Isso o Vitor já tinha falado, eu não vou ficar repetindo muito, não. Essas palavras, ó, às vezes alguns, muitas vezes, troca algumas palavras para evitar esses vícios de erro, tá? De escrita. Se vocês olharem e puderem seguir isso aqui e estiverem de acordo, eu acho que meio que corrigi praticamente tudo, tá? Dei uma olhada bem a fundo no trabalho de vocês. Aqui, ó, a questão, essa última frase aqui, pelo menos eu não entendi o que está escrito. Para mim, a concordância está sendo falta aqui, né? A busca na melhoria de estruturas de concreto beneficia o estudo proposto. Tá, beneficia, tá? Mas eu não estou lembrado do que eu escrevi antes, mas está aqui mais ou menos o que eu tinha escrito, depois vocês dão uma olhadinha. Eu não entendi o porquê que esse pedaço está em relação ao anterior. E como ele está vendo que ele está muito pequeno, talvez isso aqui podia ser agrupado com algum outro local que tenha um assunto parecido, tá bom? Aqui é questão de errinhos mesmo, na introdução era mais isso. Aqui no material e métodos, como vocês acabaram não conseguindo fazer tudo que tinha proposto no TCC1, pelas questões que a gente já sabe, e ficou pequeno porque é só uma revisão bibliográfica, talvez vocês pudessem colocar assim, ó, faz uma pequena tabela aqui em algum lugar e pega aqueles principais autores que vocês embasaram no texto todo e fizesse uma tabela com eles. Por exemplo, ano, título, base de dado, autor, certo? Porque isso é do material e métodos de vocês, que vocês pesquisaram onde? Não foi nesses autores? Então, talvez pudesse colocar essa tabela aqui, tá? Coloca desse jeito, ano, o título do artigo que vocês leram, a base de dados, se foi no repositório, se foi no Scielo, onde que foi, e, por último, o nome dos autores, certinho? Tá? Porque como é material e métodos, talvez pudesse ter isso aqui. Ficaria bem legalzinho. Aqui no resultado das discussões, eu li o texto, tá bom, mas tá muito grande, tá? Então, a mesma coisa que o Vitor falou, em alguns momentos, vocês podiam pegar o que é texto e fazer virar tabela ou gráfico, ou quadro, certo? Se for número, vira tabela. Se for alguma característica específica do material que vocês estão analisando, aí vira quadro.
tá? Por exemplo, lá na apresentação de vocês tem uma imagem que fala sobre corrosão. Vocês usaram, parece que 3 etapas dessa imagem, ou 4, não lembro, que ela não está aqui. É um detalhe, né? Na apresentação não pode ser usado o que não está no trabalho, tá? Então, eu aconselho vocês, pega aquela imagem e joga aqui. Né? Bem onde vocês falam de corrosão, tem algum local que vocês falam de corrosão aqui, pega aquela imagem e traz ela para cá, né? Ajuda no visual do que a gente está lendo, tá? A escrita tá boa, mas está muito grande. Eu aconselho, talvez, vocês tentarem mexer no texto de modo que essa imagem não fica assim, ó, fora aqui embaixo, tá? Porque olha o espaço grande que ficou aqui, ó. Talvez dá para mexer alguma coisinha e ela encaixar nesse espaço, tá? Para não ficar esse buraco. Essa imagem tá legal, mas, ó, eu vou aumentar ela para vocês verem. Mesmo aumentando, a escrita fica meio embaçada, tá vendo? Talvez vocês pudessem pegar um editor, o Photoscape é bom para isso. Pega ele, limpa isso aqui e reescreve por cima, porque vai ficar de ótima qualidade a escrita, né? Porque se esses nomes aqui são importantes, eles poderiam estar melhor melhor visualização. Hoje cedo, Admilson, eu te passei uma imagem para você guardar, não foi isso? Sim. Tá, essa imagem é para você usar para organizar essas figuras que você coloca aqui, porque elas estão incorretas no modo de colocar a legenda e a fonte, tá? O padrão de 2018, da NBR de 2018, a legenda é em cima e a fonte é embaixo, do jeito que eu passei para você lá, tá? Daquele jeitinho que eu passei para você. Então é só reorganizar, joga a legenda para cima, figura, só o F maiúsculo, o resto não, tá? Certinho? Tá, vamos seguir aqui. Ó, tudo isso, ó, esse monte de lugar que eu marquei aqui é algum tipo de erro ou falta de concordância, tá? Não pode fazer isso. Não pode. Ler. Vocês têm que ler e reler, ok? Tem muito lugar que vocês colocam vírgula onde não tem e não coloca vírgula onde precisa ter. A palavra onde vocês usam demais. Onde. Onde é para lugar. Então, quando não for lugar, usa em que ou qual, certo? Usa outra expressão, porque onde normalmente é para lugar. A gente entende e usa o onde para tudo quanto é coisa, porque no português nosso a gente usa uma palavra para vários sentidos, né? Mas o sentido original dele é para lugar. Tudo bem? Aqui, ó, essa questão do recuo. Tem uma outra norma sobre essas coisas aqui. Você só recua depois da quinta suborganização, né? Esse aqui você está na segunda organização só, então não tem recuo, tá? Volta para trás aqui. Quando você põe aqui, ó, 3.3.1, aí aqui tem que ficar diferente. Como o 3.3 estava escrito, 3.3.1 você põe uma formatação diferente. Lá na norma, ele estabelece que você pode pôr uma formatação de sublinhado, itálico, vários modelos. Eu sugiro o itálico porque é o padrão que eu acho que o Rodrigo mandou para vocês no modelo, tá bom? Quando eu coloco aqui, ó, tá vendo que vocês colocaram essas referências tudo em maiúsculo quando tá fora do parênteses? Não, é só a primeira letra maiúscula, tá? Você coloca tudo maiúsculo quando está dentro do parênteses. Se você chamou o autor fora do parênteses, você coloca só a primeira letra em maiúsculo. A única que você vai deixar toda maiúsculo é esse C e K. Por quê? Porque é o nome da empresa, certo? Então, o jeito que ele é escrito, ele já é maiúsculo mesmo. Então, esse você deixa. Mas o nome das pessoas só é maiúsculo quando está dentro do parênteses. Vamos para frente. Essas coisinhas técnicas muito chatas, né, que eu fico pegando, mas, ó, coisa que é feminino, vocês colocam para masculino, né? A temperatura aqui foi exposto, mas o que está lá atrás é a fibra. Então, é que foi exposta, certo? Concordância de gênero, tá bom? Tem muito erro desse jeito. Muito português, né? Para quem não é de português, falar muito de português. Aqui, ó, essa expressão aqui dá uma organizadinha, tem como arrumar isso, tá bom? A mesma coisa que vale para figura, vale para organizar os quadros e as tabelas, certinho? Esse, no caso, você chamou de tabela, mas isso é um quadro. Tá bom? Porque tem escrita e tem número. Então, isso aqui é um quadro. Você vai trocar para quadro. E onde está a tabela, eu já até coloquei para vocês. Ó, quadro. Eu não sei se é a orientação de vocês, mas tem lugar que vocês falam na quadro. É no quadro, viu? Certinho? Eu acho que aquelas figuras que vocês colocaram lá nos slides tem a ver com isso aqui, né? Uma continuação disso aqui lá mais à frente, ó. Isso é uma curiosidade minha, porque eu não entendo muito, então, aqui no gráfico vocês apontam, em tal lugar acontece isso, mas eu não vi no gráfico o que está acontecendo. Então, para minha curiosidade, era só para esclarecer qual é o lugar exato que acontece algo específico de mudança, né? Então, talvez, pelo menos para mim, o leigo pudesse indicar lá no gráfico, um pontinho A, um pontinho... é no ponto A, no ponto B. Observando ali o aço, né, que é o traço pontilhado. Ocorre ali a tensão de escoamento, ou seja, a partir do momento em que
o material passa do estado elástico, né? O estado plástico ali, no aço ali é mais ou menos no 45. Aqui onde eu estou marcando, você consegue ver a marcação que eu faço? Exato. Isso, exatamente aí. Ele atinge ali o ponto máximo de tensão, ou seja, a tensão máxima, ponto, né? É o ponto maior que ele consegue atingir ali. E a partir do momento em que ele passa ali a diminuir e chega ao último ponto, esse último ponto ele é chamado de tensão de ruptura. Isso. O que acontece ali? No aço a gente consegue perceber que tem a tensão de escoamento, a tensão máxima e a tensão de ruptura. Já na fibra de carbono, não. A fibra de carbono a gente consegue perceber ali, que ela vai da tensão de escoamento e ela passa direto para a ruptura, porque não teve aquela... eu até anotei a palavra. Ela não era nervurada. Então, ocorreu ocorreu que o concreto rompeu sem a estrutura ser plastificada. Deixa eu só te dar uma sugestão, porque eu sou leigo, quem está na área vai entender, né? Mas talvez pudesse colocar um pontinho em cima do local exato onde começa e onde termina, colocar A, B, e quando você fala no texto, você coloca o intervalo AB, por exemplo, certo? Ou então coloca o número, né, de 45 a 50, que talvez seja isso, certo? Porque quem vai ler lá embaixo, é nesse intervalo do gráfico, certinho? Isso para mim que sou leigo, tá bom? Tá, é mais ou menos isso, não tem muita coisa mais, não. A questão do que o Vitor falou pega muito nisso, tá? Passa um pouquinho do texto para virar quadro e tabela, que vai ficar legal. Gostei muito do trabalho, apesar de eu não entender o assunto, eu consegui entender que ele está bem organizado sequencialmente, né? Não tem falha de buraco, tá falando de uma coisa, pula para outra, depois volta. Ele é sequencial. Então, muito legal, viu? Certinho? Não vou estender muito, não, porque já tem muito tempo. Uma questão importante é nas referências. 8 referências que vocês fazem não estão sendo utilizadas. E 8 que vocês utilizam não está referenciada. O que eu acho que pode ter acontecido? Vocês olharam um texto e lá dentro vocês pegaram a referência de outro autor. E aí, quando vocês fazem isso, vocês não podem referenciar o texto que vocês estão lendo. Vocês têm que referenciar a citação do autor que vocês usaram, certo? Isso, na verdade, chama-se APUD. Então, eu aconselho vocês tentarem olhar, por exemplo, Andrade, esses que vocês usam bastante, ele não está lá no final, tá? Tem o Marcos Tchau, essa Gisela, o Marques, Oliva, Mariano e Lima 2010. Tem 2 Lima, Lima 2004 e Lima 2010. Essas 8... Sim. Lima é só 2004, a gente referenciou errado. Isso aqui a gente... Ok. Esquiavam, a gente conseguiu corrigir hoje, até antes um pouco do trabalho, a gente tinha esquecido de referenciar eles. E o Andrade está referenciado, primeira referência, não? Antes das notas. Porque o Andrade que está lá não é do mesmo ano. Então, se não é do mesmo ano, não é erro de digitação, então. Mas em todos eu coloquei lá, ou o ano está errado, ou a referência está errada. Tá? Todos eu coloquei isso. Dá uma olhadinha em todos, que eu coloquei até essa sugestão que você falou. Talvez esse Lima aqui seja de 2004, vocês colocaram o ano errado, tá? Inclusive, tem outros que o ano está errado também. Tá 2001, vocês colocaram 2011. 2007, vocês colocaram 2017, tá bom? Corrija esses errinhos, tudo bem? Por favor, olha todas as concordâncias que eu falei, as pontuações, eu meio que corrigi tudo isso para vocês, já colocando no comentário. Se vocês puderem corrigir, o trabalho ficar 100%, tá bom? Mas, no mais, eu não vou estender muito, porque tem muita coisa escrita aqui ainda que eu não falei, mas, para mim, foi muito bom. Apesar de não ter experimento, né? Vocês conseguiram fazer mesmo o que é um referencial teórico dentro de um trabalho de revisão. Certinho? Obrigado por vocês terem me aceitado na banca pela segunda vez, né? E tomara que vocês tenham uma nota muito boa daqui a pouco. Certinho? Professor, obrigado, professor Charles. Obrigado, professor Vitor, por aceitar participar da nossa banca. Nós, como você disse já, professor e Vitor, nós gostamos muito da orientação de vocês, da avaliação de vocês na banca do pré-projeto, então, por isso nós convidamos vocês. E nós ficamos gratos por vocês nos avaliarem e nos instruírem dessa forma. A gente sabe que toda crítica é positiva. Sim, com certeza. Muito obrigado, professores aí, muito obrigado pelo tempo aí, por ter comparecido na apresentação da nossa banca e ter aceitado fazer a nossa avaliação. Meninos, parabéns novamente pela apresentação de vocês.
Então, a gente vai levar em consideração todas essas considerações que a banca fez, né? Levar a cabo todas essas considerações para melhorar o trabalho. E tem umas coisas que a gente só percebe depois que outra pessoa vê, né? Então, o estudo comparativo, a gente pode mudar o nome para estudo de viabilidade, porque a gente fez mais um estudo de viabilidade da substituição, não sim um estudo comparativo. Então, a gente pode alterar o nome do trabalho. A primeira coisa que a gente vai mudar é isso. Então, vai ser o estudo de viabilidade da substituição da armadura de aço, CA, por armadura de fibra de carbono de basalto. Então, depois a gente faz essa alteração. Eu vou pedir para vocês dois saírem um minutinho para a gente discutir a nota de vocês e daqui a pouco vocês voltam, tá bom? Tá bom. Ok. Eu mando vocês voltarem, eu mando mensagem para vocês voltarem daqui a pouco. Certinho. Então, meninos, a banca avaliou e aí a gente brigou um pouco, mas nós entramos num consenso e a nota de vocês vai ser 95 e vocês foram aprovados. Nossa. Pode respirar? Pode. Mas vocês tinham dúvida que seriam aprovados? Eu só quero uns 60. Mas nunca. Não, que isso. O trabalho de vocês tá bom. Então, a gente vai só levar em consideração o que a banca falou. Então, vocês podem alterar o trabalho. Depois, vocês me enviem quando vocês fizerem a correção. Eu vou mandar para vocês o arquivo que o professor Charles enviou. Mando para vocês a gravação também da banca, que vocês podem pegar. E aí, vocês alterem o trabalho e me mandem o mais rápido possível, que é para a gente já finalizar logo esse processo, tá bom? E aí, a média de vocês vai ficar 95. Parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer acompanhar vocês durante a jornada de vocês na faculdade. Então, em todas as disciplinas, vocês dois sempre foram alunos excelentes, sempre trabalharam muito bem, buscaram o conhecimento e eu parabenizo vocês por isso. Espero que vocês sejam profissionais de muito sucesso, que as portas se abram para vocês nessa nova profissão que vocês escolheram, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer as palavras da professora. Eu queria agradecer também aos professores aí, o professor Vitor, que teve uma leção, ao professor Charles aí, que acompanhou desde lá do primeiro período, né? E eu queria agradecer vocês também, aos professores o professor Vitor, que veio de fora para aceitou a avaliação banca, o professor Charles, que mesmo não sendo da área, professor Charles, a gente teve ali a gente até queria que o senhor avaliasse a nossa apresentação ali, por conta do conhecimento que o senhor tem dessa parte de formatação, dessa parte da estrutura do texto ali, é um conhecimento, o professor Vitor trouxe bastante disso também, mas agradecer também a professora Janaína, que avaliar a parte dela, ajudar a gente, a orientação dela foi muito boa. Ela disponibilizou tempo ali para a gente, da gente mostrar a apresentação para ela. Uma avaliação ali que eu acho que não é qualquer avaliador que ajudaria a gente isso ali. Então, eu quero agradecer aos 3 professores aí pelo conhecimento que o senhor a gente no decorrer do curso. Eu faço das palavras do Edmilson as minhas palavras, agradeço. Você, professor, pelo empenho, mesmo não sendo da área, procurou ler o trabalho com toda atenção, em buscar entender do assunto, né? Que é um assunto novo, assim, um material novo. Obrigado, professor Vitor, também, que também se empenhou em nos avaliar da melhor forma, entender o trabalho. Muito obrigado, professora Janaína, que às vezes até dia de feriado, incomodando, fora do horário e atendendo a gente da forma possível. E muito obrigado, professora. Foi muito bom a sua orientação, nos ajudou muito a gente crescer, mesmo às vezes deixando alguma coisa ou outra para em cima da hora, mas deu certo. Obrigado também, Edmilson, por tudo aí. Tá querendo chorar, né? Não. Tô de boa.
Nem tanto. Parabéns, meninas. Obrigada, professor Charles. Obrigada, professor Vitor. Obrigada por participar dessas bancas comigo. A avaliação de vocês, ela é sempre muito bem-vinda. Os dois têm muito conhecimento, muita bagagem e ajudam sempre que eu preciso. Então, muito obrigada a vocês por esse auxílio, tá bom? Eu que agradeço, exponho. Então, gente, ficamos por aqui hoje. Espero que o churrasco seja bom, Edmilson.